Como prometido, esse vídeo vai ser uma continuação exata do vídeo anterior. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, porque lá eu conto toda a história de como foi tomada a decisão para padronizar o metro pela primeira vez. Assim você vai entender o contexto abordado nesse vídeo. Então clica aqui no card ou no link aqui na descrição e confere lá. Agora a gente vai imergir num intervalo de tempo muito importante dessa história, que é entre 1792 e 1799. São 7 anos de pura medição e aventura que eu deixei para contar nesse vídeo exclusivo, para tentar passar para você a importância da medição nessa longa jornada em busca de um sistema universal de medidas. Você vai saber todos os perrengues que o Delambre e o Merchant passaram para concluir essa valiosa missão, e também tiveram algumas surpresas. Então, como é que você tá? Eu sou o Cresivando e vamos logo entender qual foi o planejamento que o Delambre e o Merchant tiveram para medir a Terra. Lógico que eles não iriam sair por aí só com uma barra de metal com um comprimento padronizado para poder fazer essa medição. Seria praticamente impossível e certamente o resultado não seria tão exato. E a intenção dessa missão era justamente medir o arco do meridiano com uma precisão nunca vista. Até porque já tinham feito essa medição algumas décadas atrás, e se não fosse para melhorá-la, não faria sentido. Essa preocupação para ter um resultado mais confiável era porque eles sabiam da importância disso tudo, e sabiam que essa medição seria utilizada pelo mundo todo. Então não poderia ser feita de qualquer jeito. E por isso que escolheram Jean-Baptiste Delambre e Pierre-François Merchant, que são dois astrônomos muito meticulosos e que se preocupariam com cada detalhe para minimizar os possíveis erros envolvidos. Só que para iniciar uma jornada dessa, os nossos meteorologistas precisariam de recursos. Não tem como medir uma distância tão grande como essa sem um mínimo de estrutura. E quando eu falo em medir uma grande distância, não estou falando em medir a distância do Equador até o Polo Norte. No caso, seria uma distância menor, no meridiano de Paris. Seria a distância entre Dunkerque, na França, e Barcelona, na Espanha. Medindo esse comprimento, por cálculos matemáticos, é possível chegar ao comprimento do Polo Norte ao Equador. E é esse comprimento que nos interessa. Mesmo não sendo do Polo Norte ao Equador, de Dunkerque a Barcelona é muito longe, algo em torno de 1.400 quilômetros de distância. Imagina você viajar essa distância a pé e de carruagem, e ainda por cima sair medindo isso tudo. Não foi nada fácil. E só a título de curiosidade, o autor daquele livro ali, A Medida de Todas as Coisas, refez esse caminho de bicicleta, isso lá pelos anos 2000. Tudo para coletar a maior quantidade de informações para escrever esse livro e tentar passar a maior quantidade de detalhes possíveis a fim de possibilitar que o leitor se transporte para aquela época. E como eu falei, eles precisavam de estrutura, e a estrutura que disponibilizaram para eles foi até muito boa, pelo menos lá no início. Eles tinham carroças, andaimes, instrumentos de medição, dinheiro e uma carta do rei autorizando aquela expedição, além dos ajudantes. Como Merchant e Delambre se separaram por pura estratégia de medição, os ajudantes foram muito úteis. E não era qualquer pessoa que poderia ser um ajudante. Geralmente eles escolhiam cientistas que tivessem algum trabalho relevante. Conforme foi planejado, Delambre foi para Dunkerque, na França, que era a parte mais fácil, e Merchant foi para Barcelona, na Espanha. Por que poderia ser mais fácil para Delambre? Porque, como eu falei, essa medição já havia sido feita há uns 50 anos atrás pela família Cassini. Eles utilizaram o mesmo método de medição por triangulação, só que não foi da cidade de Dunkerque a Barcelona, foi da cidade de Dunkerque a outra cidade aí. Ou seja, o Delambre já saiu para essa medição com esse pensamento de seguir o levantamento topográfico feito pela família Cassini. Já o Merchant foi fazer a medição em um território que ainda não tinha sido explorado. Mas no final, Delambre enfrentou as mesmas dificuldades, porque 50 anos depois, tudo estava mudado. A rota, com uma rede de pontos de referência utilizada pelos Cassini,
já não servia mais, já que para esse método de medição eles precisavam de pontos altos e visíveis, como montanhas e torres de igrejas. Então, a primeira parte da missão foi visitar todas as estações que poderiam ser utilizadas para fazer a triangulação. Você está se perguntando que medição por triangulação é essa, mas não se preocupe que eu vou te explicar agora. A missão desses dois meteorologistas era medir a distância de Dunkerque até Barcelona. A primeira forma de medir essa distância seria utilizando um instrumento de medição de comprimento. Naquela época, eles tinham duas réguas feitas de platina que mediam 2 toesas do Peru, algo em torno de 3,5 metros. Cada toesa era subdividida em 6 pés, cada pé em 12 polegadas e cada polegada em 12 linhas. Agora imagina medir 1.400 quilômetros enfileirando essas barras. Nunca que eles iriam conseguir medir, e se conseguissem, o resultado teria um erro monstruoso. Para você ter uma noção, quando Delambre foi medir a última linha de base de uma cidade da França, ele demorou um dia inteiro para medir 528 pés, que é algo em torno de 161 metros. Levaram 40 dias para medir as 6 milhas da linha de base, que é algo em torno de 10 quilômetros. Por aí você tira que esse método não é muito viável. A segunda opção era medir por meio de triangulações, ou seja, mapeava a distância de Dunkerque até Barcelona por meio de vários triângulos interligados. Aí você só precisaria medir um único comprimento, que eles chamavam de linha de base. Medindo esse comprimento de um dos triângulos, era só depois calcular os outros comprimentos dos outros 2 lados do triângulo por essa relação matemática. Aí ia fazendo isso até completar o percurso. Para medir os ângulos, os metrologistas utilizaram um instrumento chamado de círculo repetidor de borda. Ele era composto por 2 lunetas e bastava apontá-las nos pontos escolhidos, que no caso são sempre os vértices dos triângulos, e o instrumento indicava o ângulo formado entre eles. E como eu falei, esses pontos são os lugares altos espalhados pelo caminho. Um subia num lugar desse, com um círculo repetidor, e os ajudantes iriam para os outros 2 pontos, sinalizar de alguma forma, para que pudessem serem vistos pelo cara que estava com o círculo de borda. Essa sinalização geralmente era feita por uma estrutura como essa, que era chamada de refletores parabólicos. Torres de igrejas, montanhas, terraços e por aí vai. E foi assim que o Merchan e o Delambre conseguiram mais de 100 triangulações entre Dunkerque e Barcelona. Como um estava indo de encontro ao outro, o combinado era que eles se encontrassem na cidade de Rodez, no sul da França. Essa medição durou incríveis 7 anos. N fatores contribuíram para essa demora toda, e um dos fatores era o clima revolucionário daquela época. Esses camaradas andando por aí com esses equipamentos sofisticados não eram bem vistos. Era comum as pessoas acharem que eles eram espiões, desordeiros ou algo do tipo. Mesmo com a carta de autorização do rei Luís XVI, não era suficiente para eles transitarem livremente por aí. Eles evitavam fazer as medições à noite, justamente porque esses sinais luminosos chamavam muito a atenção. E todo mundo ficava desconfiado, achando que eles estavam tramando alguma coisa de ruim para aquela população. Era muito comum eles serem detidos e os seus equipamentos apreendidos, e as estruturas que eles montavam serem demolidas. Em uma dessas apreensões, o Delambre foi colocado em praça pública para se explicar. A população queria saber do que se tratava aquela missão, para que servia aqueles instrumentos de medição e principalmente por que o Delambre carregava 14 cartas reais. Ele chegou a ler umas 6 cartas em público, só que depois de muito tempo ele convenceu todo mundo e foi liberado. Agora imagina passar por esse aperreio em cada cidade que se visitava. A vida deles não foi nada fácil. O Delambre ainda teve o luxo de sempre retornar a Paris, mas o coitado do Merchan não. Ele ficou incríveis 6 anos longe da sua terra. O Merchan estava muito focado nessa missão, em busca de uma precisão
nunca alcançada. Ele ficou feliz quando descobriu em suas medições que a soma dos ângulos dos seus triângulos nunca variava mais que 3,5 segundos de 180 graus, ou seja, apenas 0,0005% de variação. Era muito incrível para aquela época. Além de medir os ângulos e um comprimento de base, para poder fazer a extrapolação e saber o valor do Polo Norte ao Equador, era necessário medir a latitude das duas cidades iniciais, no caso Ducarque e Barcelona. Delambre fez as medições da latitude de Ducarque com uma variação de 0,25 segundo ou 25 pés, entre as mais de 200 medições que ele repetiu. Isso demonstra mais uma vez a precisão do círculo repetidor e também da habilidade de quem estava medindo. Delambre sempre se preocupava em anotar as suas medições no seu diário, sejam elas boas ou ruins. Ele tinha noção da importância de alguém conferir aqueles valores depois. Por outro lado, o Merchant sofreu muito nessa expedição. Ele estava se matando em busca de uma precisão inalcançável. Isso porque ele comparava as suas medições com as medições dos Cassini e os resultados eram sempre diferentes, que era absolutamente normal. Mas ele colocou na cabeça que as medições dele estavam erradas e as coisas pioraram quando ele descobriu que havia medido a latitude de Barcelona errado. Ele sabia que esse erro iria ser transferido para o metro padrão e com medo ele não deu seus dados das medições para ninguém e é até compreensível. Ele estava com medo da represária que ele ia sofrer, além da reputação dele que iria para o brejo. Ele sempre escrevia cartas para o Delambre e sempre deixava entender que havia alguma coisa errada, mas ele nunca falou diretamente que havia cometido um erro. Essa busca pela precisão acabou com o Merchant, ao ponto dele perder a motivação e abandonar as medições. E esse é o motivo dele ter passado 6 anos longe de casa. Ele estava com vergonha do que os outros cientistas iriam falar dele. Nessa altura do campeonato, a Academia de Ciência já sabia da incapacidade do Merchant de concluir as medições. Isso é tanto que eles mandaram outras pessoas para ajudar o Delambre a concluir o que o Merchant não conseguiu. O Merchant estava tão deprimido que a esposa dele foi ao seu encontro para tentar fazer com que ele terminasse as medições. Mesmo assim não adiantou. A única pessoa que fez o Merchant terminar as medições foi o próprio Delambre, que foi ao seu encontro como um bom amigo. Ou seja, eles se encontraram pessoalmente 6 anos depois do início da missão. O Delambre passou 50 dias insistindo para que o Merchant voltasse. E ele só aceitou voltar depois que um amigo mostrou uma carta do Bureau de Longitudes prometendo para ele a diretoria do observatório. E foi assim que no dia 14 de novembro de 1798 que as medições acabaram. Quando os dois chegaram em Paris, foram recebidos como verdadeiros heróis e no dia seguinte o Merchant foi confirmado como diretor do observatório. Depois que passou toda essa parte de comemoração, chegou a hora da verdade. Os dados das medições precisariam ser reunidos para poder fazer todos os cálculos necessários para extrapolar e calcular o arco do meridiano do Polo Norte até o Equador. O Delambre foi logo entregando os seus diários de expedição. Já o Merchant não. Ele enrolou por longos meses e ele só aceitou entregar com uma condição: não entregar os diários com todas as anotações, e sim uma espécie de resumo. Nessa de fazer o resumo, ele fez algumas correções e os seus dados passaram a variar apenas 0,13% em relação aos dados do Delambre. Logicamente, montaram uma comissão para analisar os dados e em seguida aprovaram tudo. Com isso, o pesadelo do Merchant acabaria ali. As suas aflições e o seu sentimento de incompetência evaporaram com o reconhecimento do seu trabalho pela Academia de Ciência. A partir daí, os dados foram compilados por métodos diferentes até chegar ao metro.
O arco do meridiano foi dado como 5.130.740 toesas, ou 10.000 quilômetros aproximadamente, e a 10.000.000ª parte desse valor é o metro. Lembra quando eu falei que eles construíram um metro padrão provisório com o resultado da medição anterior? Pois bem, o metro provisório tinha 443,44 linhas. Cada linha equivale a 1/12 de polegada. O metro definitivo foi construído com 493,296 linhas, uma diferença de 0,144 linha, algo em torno de 0,325 milímetro de diferença. Foram fabricadas 4 barras de platina pura, que na época era o material mais caro do mundo. Das 4 barras, uma teve uma variação de 0,001% em relação à medida que seria a correta. E foi justamente essa barra que foi escolhida como um metro definitivo. É espetacular, né? Mas agora você deve estar se perguntando, sim, e o erro que o Merchan cometeu? E eu pensei que você tinha esquecido desse detalhe. Como esse vídeo já está muito longo, eu vou contar os detalhes desse erro num próximo e último vídeo dessa história. Mas vai depender de você. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu conte essa história do erro na criação do metro. Se você gostou do vídeo e gosta desse projeto, considere virar um apoiador do canal. É o primeiro link aqui na descrição, tá bom? Valeu!